Bom, e aqui eu ainda tenho outras adições, tá? O ferro silício é adicionado para controle térmico do processo, cedendo calor ao sistema, devido à oxidação do silício, né? Então, quando o silício oxida, eu adiciono ferro silício ali, conforme vai acontecendo o sopro, o silício vai sendo oxidado, produzindo uma reação altamente exotérmica, que acaba fornecendo calor para o forno, tá? Um calor por reação química, né? Para a proteção do revestimento e em menor escala, como agente refrigerante, pode-se usar dolomita, tá? Então, a dolomita é um óxido misto de magnésio e cálcio, ela pode ser utilizada ali para proteção de revestimento, mas como agente anticorrosivo do refratário, tá? O calcário também pode ser adicionado como refrigerante, atuando também como doador de cal. Então, o calcário eu coloco ali, ele vai refrigerar também quimicamente, porque a reação de calcinação ela acaba consumindo calor, tá? E ele acaba fornecendo cal, tá? E acaba sendo também um produto para fazer escória ali, tá? Então ele acaba aumentando o volume da escória, tá? E o minério de manganês é às vezes utilizado como fluxante, tá? Como na mesma função da fluorita, acelerando a dissolução da cal e em sopro combinado favorece o aumento de manganês de final de sopro, economicamente assim as adições favorecendo economicamente assim as adições de ferroligas, tá? Então isso aqui esses aqui são as outras adições dentro do conversor LD, tá? E aí a gente vai ver ali já caminhando para as últimas matérias-primas e vamos ver um pouco do processo, tá bom? Bom, o processo LD normalmente ele utiliza oxigênio de alta pureza para evitar teores de nitrogênio mais elevados no aço, tá? Nitrogênio inadequado, tá? O que é extremamente danoso à qualidade. Então, se eu tiver nitrogênio no aço, eu acabo tendo uma qualidade ruim do aço. Então, o ideal é eu usar o máximo de oxigênio. Então, por isso não se sopra ar atmosférico e sim oxigênio com alta pureza. Tá? O consumo de oxigênio varia com a prática operacional, tipo de lança, distância do banho à lança, adições de minério, carepa, qualidade do gusa e proporção da sucata, sendo médio de 5 normal metro cúbico por tonelada de aço. Então esse é o consumo de oxigênio e depois vocês vão ver ali as funções do oxigênio dentro do forno, tá? Então vamos adiante. Então vamos falar do conversor LD aqui, né? Então aqui a gente tem as partes do conversor, tá? Aqui a gente tem o medidor sonoro, a saia ou coifa fixa, que é por onde saem os nossos gases, né? A boca do conversor aqui, o furo de corrida, que é por onde vai sair os nossos produtos, tá? A medição de temperatura online, o revestimento refratário aqui, a ventaneira, por onde pode ser soprado mais gás, né? E aí o banho metálico, aqui onde ocorre as reações, né? Aqui a gente tem o jato de oxigênio, né? Então aqui a gente tem a saída do jato de oxigênio, a carcaça metálica no exterior do forno, tá? A saia da coifa, tá? Então aqui a gente tem a coifa, a gente tem a saia da coifa, um dispositivo para analisar os gases que estão saindo dentro do forno e um sistema de absorção e limpeza dos gases, tá? Uma vez que esses gases não podem ser lançados à atmosfera, tá? Aqui um lugar onde posso adicionar materiais, tá? E a lança de oxigênio, que acaba sendo responsável pelo sopro de oxigênio, e uma sublança que vocês vão ver as funções mais para frente, tá? O ciclo de operação do forno envolve 6 etapas, tá? A primeira etapa é o carregamento, a gente primeiro carrega a carga sólida, tá? Embaixo, depois a gente carrega o gusa líquido, depois começa a etapa do sopro, e aí a medição e retirada das amostras para avaliar como está o meu produto lá no interior, se estiver tudo ok, vazamento e depois por fim o vazamento da escória. Mais para frente aqui eu vou descrever etapa por etapa e as nuances importantes de cada uma dessas etapas, tá bom? Então, primeiro a gente tem o carregamento da carga sólida, ela é feita com forno basculado, tá? E ela é feita razoavelmente assim, para não tombar no interior do forno, e sim escorrer para dentro do forno, tá? Porque senão vai danificar os refratários, tá? Então aqui a gente tem para o carregamento do conversor é basculado para uma posição inclinada de 60 graus. Então, eu basculo, né? Eu giro o forno para carregar ele. O carregamento da carga sólida, que é a sucata de aço e ferro, gusa sólido, é geralmente realizado através de recipientes adequados, calhas de sucata que são manuseadas por pontes rolantes. Então vem uma calha de sucata aqui e ela despeja o material, tá? A disposição da sucata e calha não é feita de maneira aleatória, então eu não carrego de qualquer jeito aqui, mas por meio de arranjo que permita a presença de sucata mais fina na borda
das calhas e sucatas mais pesadas no seu fundo. Esse procedimento visa proteger o revestimento conversor, amortecendo o impacto e queda pela queda inicial da sucata mais fina. Então eu coloco uma sucata mais fina, que acaba sendo mais leve, né, no início, para ela deslizar por aqui, e depois a sucata mais grossa vem deslizando sobre a sucata mais fina, em vez de deslizar e desgastar todo o refratário. Então essa é a maneira que tu faz a carga para evitar um máximo desgaste do refratário, tá bom? E essa carga aqui, ela também tem a função de evitar o desgaste do refratário quando eu carregar a carga líquida, porque a carga líquida chega em alta temperatura e o refratário está numa temperatura muito mais baixa. A gente vai ver isso mais para frente aqui. Bom, então vamos ver o carregamento do gusa líquido, né? Após o carregamento da sucata, o conversor é retornado à posição vertical, oscilando em torno dela, tá? Para perfeito assentamento da carga. Então ele volta para a posição vertical e é meio que chacoalhado assim, para que o material se deposite no fundo, tá? E então basculado novamente a posição de carregamento para receber o gusa líquido. Então novamente ele é inclinado para receber o gusa líquido. Este é vazado dos misturadores ou carros torpedos, né, que são os equipamentos que carregam o gusa, né, que a gente tem um misturador, tá, com acentuado bico, muitas vezes denominados panelas pelicano, onde é pesado. Tá? Então ali eu saio do carro torpedo e peso esse material aqui, tá? E depois, após a medição da temperatura e amostragem, o gusa líquido é carregado no conversor através da ponte rolante de carregamento inicial. Tá? Então eu carrego o gusa. A panela de gusa tem um dispositivo que permite seu basculamento com gancho auxiliar da ponte. Então tem uma ponte aqui sustentando esse cabo, e aí eu tenho um gancho auxiliar que vai puxar a nossa panela aqui, que vai virar o gusa líquido para dentro do forno, tá bom? E aí a gente vai para a próxima etapa. Então, terminado o carregamento do gusa líquido, o conversor é trazido novamente para a posição vertical, como está mostrado aqui, e a lança de oxigênio é abaixada e o sopro inicial já durante a descida da lança. Então ela já abaixa soprando, tá? E após alguns segundos reproduz uma chama que caracteriza o início das reações de refino. Tá? Então quando o oxigênio começa a reagir com o que tem aqui embaixo, né? com os componentes do aço, especialmente o carbono e o silício, né? Eu vou notar uma chama, que é o produto dessa reação. Tá? A duração do sopro depende basicamente da vazão específica de oxigênio. Então depende de quanto eu estou injetando de oxigênio lá para dentro. E a sua interrupção pode ser realizada com base na avaliação visual da temperatura e do teor de carbono pelo soprador, tá? Através da observação da chama. Então, eu vendo a chama aqui, o quanto que está acontecendo de reação, eu vejo a chama, eu descubro o quanto está acontecendo de reação e eu descubro se a reação já cessou ou não. Quando a reação cessou, significa que eu já tenho meu gusa, o meu aço elaborado já, e não tem mais sentido de continuar soprando. Tá? As adições de cal e fundentes são realizadas no início do sopro ou parceladamente durante o seu transcurso. Então, eventualmente no início do sopro eu adiciono a carga, né, de cal e fundentes, ou eu posso adicionar um pouco no início e progressivamente eu vou adicionando. Tá? As adições de minério de ferro ou carepa para controle da temperatura devem ser realizadas na etapa final do sopro. Então, para diminuir um pouco a temperatura, eu posso carregar a carga fria dentro do forno para reduzir essa temperatura, tá bom? Então, vamos para a próxima etapa. Vamos para a etapa de medição de temperatura e retirada das amostras. Tá? A medição da temperatura, caso o conversor não tenha o recurso tecnológico da sublança, né, que é essa lança aqui auxiliar, tá? Assim que o sopro é interrompido, este é basculado para uma posição aproximadamente horizontal. Então ele é basculado mais ou menos nessa posição, tá? A fim de se medir a temperatura e retirar amostras de aço e de escória. Então eu basculo ele, retiro uma amostra de aço e escória para analisar e ver se está tudo ok com o meu banho metálico. Tá? Se a composição química e temperaturas corresponderem ao especificado, o aço é basculado no sentido contrário para vazamento da corrida da panela. Tá? Então ele é basculado para esse lado aqui, então é analisado e depois ele vai ser basculado para o sentido contrário, para cá, para medir, para fazer o vazamento, a corrida da panela do aço. Tá? Se a temperatura estiver abaixo do previsto ou o teor de carbono acima do especificado, o conversor retorna à posição vertical e a lança é abaixada
e a corrida reassoprada, fazendo-se assim as adições necessárias. Então, se eu não tenho a composição química correta do meu produto ou a temperatura está inadequada, eu retorno a baixar a lance e sopro de novo para atingir as composições de temperaturas adequadas. Tá? No caso da temperatura estar acima do previsto, a corrida pode ser esfriada no conversor com adição de minério de ferro, calcário ou ainda paras de sucata, neste caso através de uma calha especial. Tá? Então, se eu preciso baixar a temperatura, eu ainda posso carregar com material refrigerante ali para ajustar a temperatura adequada, tá bom?